os sinais da sua vinda. Quais eram os sinais da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens? Jesus lhe disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Nós vamos falar sobre isso. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, os que estiverem na Judéia, olha aí, geograficamente entrando no texto, fuja para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Marcos capítulo 13, versículos 5 ao 16. E o mesmo escrito você vai ver também em Mateus 24, do 4 ao 18. E Lucas também está relatado no capítulo 21, versículo 8 ao 21. Essa é a escatologia preterista. Aliás, meu querido, essa é a escatologia bíblica. A futurista não é bíblica. Ô, irmão Orlando, por aqui em Jundiaí, São Paulo, tem uma sinagoga em cada esquina. É, irmão, então você tá no sal, então. Então você tá no sal. Se cada esquina tem uma sinagoga... Ah, mas é a sinagoga com CNPJ. Que tem um homem brasileiro vestido de judeu. Ah, sim, que tem quipá na cabeça. Que tem um candelabro. Tem um candelabro lá dentro, né? Tem a bandeira de Israel no Brasil, a bandeira de Israel. E tem uma arca também que Deus proibiu fazer, né? Tá lá, é isso mesmo, sinagoga. Sinagoga de Satanás, é isso aí. Tem que falar assim, né, meu querido? Para ver se a ficha cai. Porque o cara abre uma empresa religiosa com CNPJ, diz que é igreja, não é igreja. Igreja são pessoas. Igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. Dentro desse lugar que é no Brasil tem bandeira de Israel. Para quê? Para que bandeira de Israel? Tem candelabro. Para quê? Se isso era uma sombra. Tem quipá. Para quê? Não é judeu? Usa manto. Para quê? Não é judeu? E tem uma arca do concerto. Para quê? Deus proibiu lá em Jeremias capítulo 3, parece, que não é nem para pensar na arca, nem para imaginar e nem para fazer outra. E esses homens estão fazendo aí essas arcas de papelão aí, de papel, sei lá, de plástico, e colocando lá dentro e pedindo para o povo se reverenciar, dobrar-se diante dessa. Meu querido, eles estão fazendo igualzinho o povo fez quando estava no Egito. Quando saiu do Egito, que foi para o deserto, quando Moisés foi lá e demorou a reunião com Deus lá no monte, os homens entraram na idolatria de novo, né? E construíram o bezerro. Eles estão fazendo a mesma coisa. Porque eles não têm fé firmada em Cristo, eles têm fé firmada em coisas. Eles precisam de candelabro para dizer que é o Espírito Santo, eles precisam de porta para dizer que é Jesus, eles precisam de amuletos, precisa de óleo da unção, que isso era uma sombra da verdadeira unção que vinha sobre os santos. Tudo isso aí, meu querido. Coitados, né? Infelizmente. Vamos lá então, seguindo. Quando Jesus respondeu à pergunta dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, ele lhes deu 7 sinais. 7 sinais de que o fim, a destruição, estava prestes a acontecer. Prestes. Não é distante, é prestes, não é longe, não é daqui 2000 anos. Prestes, pertinho. Pertinho, assim como essa porta aqui, ó. Jesus está à porta. Ué, se você recebe uma visita na sua casa, alguém bate na sua porta. Olha, tem alguém às portas. Mas esse alguém às portas vai chegar daqui 2000 anos ou já está na porta? Já está na porta, está perto. Esse é o sentido do escrito. Estava prestes a acontecer.
surgimento de falsos cristos. Segundo, guerras. Terceiro, desastres naturais. Aconteceu aqui nos Estados Unidos, meu querido, aqui no Havaí, parece, um incêndio. E eu até ia fazer uma pesquisa aqui sobre a causa do incêndio, porque vai aparecer alguns religiosos aí colocando pânico nas pessoas, dizendo, é a chuva de saraivas, bem que está escrito, né? Bem que está escrito, né, tribuloso? Então, desastres naturais, sempre vai acontecer, desastres naturais. Aconteceu naquela época, vai acontecer em qualquer tempo. Enquanto existe terra, e a terra permanece para sempre, né, meu querido? Geração entra, geração sai, a terra permanece para sempre. Não vai haver destruição do templo. Inclusive, meu querido, quando houve o dilúvio, o mundo foi destruído? Não, o mundo geração foi. Alguns, né? Porque alguns se salvaram dentro da arca, né? Então não houve destruição do mundo cosmo. E assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também e vai ser destruído com fogo. É isso que eles falam, né? Mas o fogo aconteceu mesmo. Lá em Jerusalém, o mundo, que é falando daquela era, daquela geração, perseguição, tudo isso nós vamos ler aqui. Apostasia, aconteceu ou vai acontecer ainda? Aconteceu. Pregação mundial do evangelho, aconteceu ou vai acontecer ainda? Aconteceu. O religioso fala que não, que temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. Aí quando nós conseguimos pregar, meu querido, se aqueles homens que receberam o dom do Espírito para falar outras línguas, idiomas, eles, naquela época, que não era uma grande população como os dias de hoje, diz que antes deles percorrer a cidade, o Filho do Homem viria? Imagina os dias de hoje, meu querido. Com esses homens aí que só querem enriquecer vendendo o evangelho. Que loucura, né? Não dá, né? Não dá, não. Então, abominação desoladora. Todos esses sinais ocorreram no passado. Por exemplo, sabemos que antes da queda de Jerusalém, falsos cristos, tais como Manaém e Simão Bar Giora, persuadiram milhares de judeus, convencendo-os de que libertariam Israel do domínio imperial. Isso é o que eu falei no começo da live, né? E não deu certo não, viu? Houve mortes aí por causa dessas rebeldias. Às vésperas da década de 70 DC, guerras aconteceram por todo o império. Por todo o império. Inclusive em Israel. Uma grande fome abateu-se sobre as nações. Está escrito isso, irmão Orlando? Está escrito. Tanto no livro histórico de Flávio Joséfo, como está escrito neste livro aqui, ó. Bíblia. Conhece a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 28 até o 30. Um deles, Ágabo, está escrito aí, viu? Na Bíblia, viu? E está escrito no livro histórico também que aconteceu. Então essa profecia se cumpriu no ano 70, registrado na história dos Hebreus. 2 pontos, Bíblia e história dos Hebreus. Então, você vai ignorar esses 2 pontos para acreditar só no que esse homem diz para você? Seguindo uma tradição religiosa furada? Aí você escolhe, né? Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito, com E maiúsculo, o Espírito do Eterno, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio, o governador Cláudio. É só puxar aí na enciclopédia, na história. Entra no Google lá, você vai ver que no governo desse Cláudio aqui, houve fome, viu? Versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Verso 30. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, né? Então, meus queridos, nos dias de hoje, com esses líderes gananciosos,
Imagina, meu querido, se essa luta viesse nos dias de hoje. Os líderes, meu querido, que na pandemia aí vieram nas casas das pessoas tomar dízimo, na maior cara de pau, meu querido. Pessoas que estavam paradas, sem trabalhar, eles batendo na porta para cobrar dízimo das pessoas. Nem perguntaram se estava bem, nem perguntaram se o aluguel estava pago, nem perguntaram se a conta da luz estava paga. Eles vieram cobrar dízimo, cara de pau. São os caras de peroba. Ó, meu querido, você quer dar um presente para esse líder aí, perto da sua casa? Compra aquele óleo de peroba. Sabe aquele óleo de peroba? Para eles passar na cara deles. Faz isso. Ricardo Teixeira, as mães comeram os próprios filhos no cerco de Jerusalém. Pois é, e eles ainda estão esperando uma tribulação maior. Porque uns dizem que é antitribulacionista, outros dizem que é pós-tribulacionista e outros não sei o que eles pensam. Uns dizem que não vai estar aqui quando a tribulação acontecer. Outros dizem que antes de acontecer a tribulação vão ser arrebatados com carne e sangue. Eles não querem morrer, eles querem ir para o céu, mas não querem morrer. Então, meu querido, ó, pode parar, né? Seguindo aí. Terremotos ocorreram em Colossos e Laodiceia e em outras regiões também. Os cristãos foram terrivelmente perseguidos. E nós vamos ver algumas referências aqui para vocês verem que isso aconteceu naquela geração. Vou começar aqui lendo 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 15. Vocês sabem que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Aqui já começou a perseguição e também eles começaram a negar a fé. E isso eles esperam para os dias de hoje, né? Agora eu quero ler aqui 2 de Timóteo 4,10. Pois Demas, amando este mundo, ou seja, abandonar a fé, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Seguindo aí, 1 de João 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, com E maiúsculo, Espírito que é a promessa. Verso 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Você vê que para eles não tinha chegado ainda, né? E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, rejeitando a desonra pública. Aqui do lado da minha casa tem uma irmã que é cega. Pasme no que vou dizer. Eles vinham buscar na casa dela e até hoje elas defendem esses lobos gulosos. Ricardo Teixeira, os cães gulosos não têm misericórdia de ninguém. Não tem. Não tem. Eles não têm amor, não. Eles são secos. Eles não têm amor pelo próximo. As pessoas que estão lá dentro são apenas um produto. São apenas um produto. E produto é assim, né? Porque não serve mais, eles descartam por outro produto no lugar. Enquanto você estiver dizendo sim a tudo que eles dizem, enquanto você estiver ali dando dinheiro, campanhas, envelope, para eles tá beleza. Eu te amo, eu te adoro, homem de Deus, mulher de Deus, profeta, papapá. Mas quando você começa a questionar, peraí, tá escrito isso aqui, pastor. Uma pergunta que eu faço a você, fiel dizimista. Você que é fiel dizimista. Você que todo mês, ou toda quinzena, ou toda semana. Aqui o pessoal recebe por semana aqui, né? Nos Estados Unidos o pessoal trabalha a semana, já recebe, aí separa o dízimo e dá na mão desse homem aí. Biblicamente, mostrando e falando, eu quero fazer essa pergunta para você, dizimista. Já que o seu pastor não te ensina isso, aqui vai
desigrejado, como você quiser falar, desigrejado. Você fala que eu sou desigrejado, mas não tem apoio bíblico para você dizer isso. Você só repete o que o seu líder fala. Porque não tem como o Filho de Deus ser desigrejado, porque a igreja são membros, pessoas, a qual o corpo é de Cristo e a cabeça é Cristo. Não tem como, meu querido. Você não depende de uma denominação, de um CNPJ, para você fazer parte do corpo, porque isso já está em Cristo. Já está. Então, vai aqui o seu irmão desigrejado, como você quiser falar. Vou fazer essa pergunta para você, você dizimista. Você já comeu o seu dízimo alguma vez? Você que é dizimista fiel, que entrega seu dízimo fielmente todo mês, deixa até conta para pagar. Às vezes não dá nem uma roupa boa para o seu filho. Talvez nem um tênis ele tem, um tênis bom. Mas você tem que dar o dízimo, né? Senão o devorador vai na sua casa, né, e come tudo. Na realidade, o devorador, você vai lá aonde está ele não vai na sua casa. O devorador não vai na sua casa, é você que vai na casa dele. Porque o devorador está de terno e gravata. Então a pergunta que eu faço é, você que é dizimista fiel, você já comeu o seu dízimo alguma vez? Eu vou ler para você, tá? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23. Eu sei que o estudo aqui é escatologia, mas já que tocou no assunto, a irmã tocou no assunto aqui, né? Diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho e do melhor do azeite e as primeiras crias de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Iau, o teu Senhor, o Altíssimo. Então, meu querido, já comeu o seu dízimo alguma vez? Claro que não, né? Porque isso que eles pregam aí não é dízimo. O dízimo bíblico era alimento, animal, cereal. Esse dízimo aí é um dízimo religioso, é um dízimo lobial. Sabe o que é um dízimo lobial? É que homens trajados de ovelhas, mas por dentro são lobos, eles arrancam dízimo em dinheiro dos incautos. Então esse dízimo aí pregado nos dias de hoje não é o dízimo bíblico. Eles adulteraram, eles manipularam as escrituras para fazer de você escravo. Cuidado, esse vídeo vai ficar gravado aqui e um dia, né, quando o Senhor tirar as escamas dos seus olhos, você fala, olha, bem que o irmão Orlando e outras pessoas falarem, porque hoje eles criticam, né, falam, às vezes passa por mim, nem me cumprimenta, não tem problema. Mas um dia, escute isso, um dia você, ó, puxa vida, hein? Se eu tivesse ouvido, mas é assim, né? É no tempo do papai, né? Vamos lá. O evangelho, ó, escute isso aí, futuristas. Você diz que o evangelho tem que ser pregado nos dias de hoje para que Jesus venha nas nuvens. Olha o que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar aqui, não é cartilha, não é gibi, não é revista Veja. Eu vou mostrar aqui Bíblia. Abra aí na sua casa aí, se você tem amor a si mesmo, abra aí Colossenses capítulo 1, versos 5 ao 6. O evangelho foi pregado em todo o mundo, conhecido da época, sim ou não? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade. Já ouviste ou vai ouvir? Já ouviste. O evangelho. Verso 6. Que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, pelos outros discípulos também, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade, que é uma coisa que o sistema religioso não tem. Continuando aí, Colossenses 1:23. Se de fato permaneceis na fé, se você permaneceu na fé, meu querido, você tem que dar valor às escrituras. Se você está firmado na fé, você tem que obedecer o evangelho. Você tem que acreditar nas palavras que estão nesse livro. Se você não acredita no que está escrito, você não tem fé em nada.
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Colossenses 1:23. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Não é de Moisés, é do Evangelho, de Cristo. Ok? Que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, na qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí? Eles pregaram naquela era ou não pregaram? Pregaram. Quer mais o quê? Sou missionário, sou evangelista. Vou pregar para o mundo todo para Jesus vir. Ah, meu querido, está escrito assim? Ricardo Teixeira, o evangelho foi pregado a toda criatura. Foi, naquela geração. E depois da pregação veio o juízo. Romanos capítulo 10, verso 14. Põe atenção, futuristas. Mas, então, indagou. Será que não ouviram? Paulo fez essa pergunta aos romanos, aos irmãos que estavam lá em Roma, não é para os romanos, os irmãos que estavam em Roma. Será que não ouviram? É evidente que sim, o apóstolo Paulo faz a pergunta e já responde. É evidente que sim, todos ouviram. Todos quem? Todo mundo daquela geração. Por toda a terra vos ecoou, e as suas palavras até os confins. O que é confins? Todo lugar habitado, meu querido. Tá esperando Jesus voltar nas nuvens? Tá chamando as escrituras de mentirosa? Tá dizendo que Paulo mentiu aos irmãos de Roma? Tá dizendo que Paulo mentiu aos irmãos de Colosso? Então quem está falando a verdade não é as escrituras, é o seu pastor. É ele que tem a verdade, né? As escrituras não têm verdade. O que você quer mais? Eu queria estar lá, para no mínimo ele me jogar na arena dos tigres. Tem gente que sonha em Jesus vir, mas ele não sabe que a vinda de Jesus era juízo. Eles não sabem disso. Ele pensa que Jesus vai vir na nuvem e vai falar assim, e vai levar eles. A vinda de Jesus sobre as nuvens era trazendo juízo para aquela geração. E você está aí. Vem. Vem o quê, meu amado? Vamos acordar, né? A hora do recreio já foi. Tem 2000 anos que a hora do recreio já passou. Esses sinais deveriam deixar os cristãos alertas. Porém, quando vissem o sétimo, eles deveriam fugir sem olhar para trás, porque a destruição estaria às portas. Lá na porta. Tá pertinho, né? As portas é isso. É perto. Não é 2000 anos. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, ou seja, o sistema religioso não entendeu, né? Ou se faz de mal entendido, né? Tem essa também, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no Ceará, só Deus sabe. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Marcos capítulo 13, versículo 5 ao 16. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 18. Lucas capítulo 21, versículo 8 ao 21. Estamos repetindo aqui para você ver que está escrito. Pérola da Graça. Paulo foi muito bem enfático em suas narrativas. Ele disse que o fim estava próximo e que estavam vivendo aqueles últimos dias. Interessante, irmão Pérola da Graça, que quando você abre aqui Atos dos Apóstolos, eu não sei quantos fins de dias tem na mente do futurista, né? Biblicamente falando, o fim dos tempos é um só, né? Só tem um. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando veio a descida do Espírito sobre aquela comunidade, né? Eles começaram, de outras línguas, né? Começaram a falar, eles estão falando a mesma língua de nós. Eles entendiam, né? Porque eles estavam falando o idioma deles. De uma forma milagrosa, eles entendiam o que eles estavam falando. Não é igual hoje, né? Hoje você entra nesses lugares aí, só ouve lá uns labachura e o culto todo não tem
Não tem nenhuma tradução, não tem nada, nada, nada. E o líder lá também não fala nada, porque também é outro manipulador. Porque se é um cara que entende bem as escrituras, ele seguia o modelo da igreja de Corinto, pelo menos, né? A igreja de menino, né? Que quando um ou dois, no máximo três, começasse a falar em línguas, que não quer dizer que é esse labachure aí, que se não houver intérprete, ó, que se cale-se. E eles não se calam. Para você ver que a cegueira é tanta que nem lendo eles obedecem. Atos dos Apóstolos 2,13. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho, vinho novo. E na realidade estavam cheios do vinho novo mesmo, né? Vinho novo, o evangelho da graça, né? Aí Pedro começa a indagar, né? Ele diz assim: esses homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias, olha aí, quem está vivendo nos últimos dias? Pedro e aqueles irmãos que receberam o dom do Espírito. Eles já estavam vivendo os últimos dias. Aí eles estão dizendo aí, quando vem aí esse incêndio que teve aí no Havaí, aí muitos já estão falando aí, com certeza, muitos vão falar, isso é para que se cumprisse os últimos dias. Ué, mas os últimos dias de novo? Pedro já falou que eles estavam vivendo os últimos dias, e tem outros fins dos dias. De todos os sinais previstos por Jesus, certamente esse foi o mais enigmático. Marcos o descreve como o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Mateus, modificando o texto de Marcos, adiciona a referência a Daniel e explica qual era o lugar onde não deve estar, a saber, o lugar santo. Lucas, por sua vez, que escreve após a queda de Jerusalém e, portanto, viu a profecia cumprida, modifica o texto de Marcos e deixa as coisas muito mais simples para os seus leitores originais. Lucas substitui a frase "quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar" por "quando virem Jerusalém rodeada de exércitos". Ou seja, para Lucas, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel era a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, na visão de Lucas. Esse era o último sinal. Ao vê-lo, os cristãos deveriam fugir apressadamente da cidade. Só um detalhe importante aqui, meus queridos, é que a cidade de Jerusalém foi cercada por exércitos várias vezes, no período entre o início da revolta e a destruição de Jerusalém. No intervalo desses cercos, os cristãos deveriam fugir. Destaca-se, né, o cerco de 20 mil soldados, 20 mil soldados idumeus, que invadiram a cidade e mataram cerca de 8, não é 8 pessoas, é 8.500 pessoas degoladas no templo, o qual foi tomado pelo sangue dos mortos. A profecia deveria estar se referindo a esse acontecimento. Sinais cósmicos e a vinda do Filho do Homem. Os sinais, né? Os sinais cósmicos, né? Que é uma linguagem de figura, né? Mas naqueles dias, após aquela tribulação, que não vai haver outra, viu, futurista? Não vai haver outra, viu? Você que quer uma tribulação, você já é um tribulado já. Você é tribulado e faz tribulação na vida dos incautos. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Marcos, capítulo 13, versículo 24 ao 25. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 26. É só ler. Não podemos perder de vista o gênero literário desses discursos de Jesus. Já vimos que a literatura apocalíptica
profética é carregada de simbolismos. Simbolismos. Nesse tipo de literatura, sinais cósmicos estão atrelados ao juízo de Deus contra uma cidade ou nação. Então nós vamos ver aqui alguns pontos nas Escrituras, né? Vejamos a semelhança das linguagens de Jesus com a literatura profética do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia, né? Naquela época, Jesus ele tinha o acesso aos livros proféticos, né? A lei Torá, os profetas, os salmos, né? Isaías capítulo 13, versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto. Isso é uma profecia de Isaías, tá? Lá naquela época, lá, bem antes. Né? Veja, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Versículo 10. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Verso 13. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar. Está escrito isso em algum ponto histórico? Não. Aconteceu? Aconteceu. Porque é uma linguagem de figura. Moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Essa era uma profecia de juízo de Deus contra a Babilônia. Deus estava anunciando que destruiria a Babilônia através dos exércitos de outras nações. Também está em Isaías capítulo 13. Deixa eu ver se eu separei aqui. Isaías 13, verso 4. Escutem, há um barulho nos montes, como o de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Verso 5. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todos os medos que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Evidentemente que quando as tropas medo-persas conquistaram a Babilônia, 539 a.C., nenhuma estrela se apagou. O sol não se escureceu. A lua não deixou de refletir luz. O céu não tremeu e a terra não se moveu do seu lugar. Entretanto, o juízo de Deus foi executado de forma severa. Igualmente simbólicas foram as profecias contra o Egito. Ezequiel, capítulo 32, versículos 7 ao 8. Contra Samaria, está lá em Amós, capítulo 8, verso 9. A mesma linguagem de figura, usado em Isaías, também está usando em Ezequiel. E contra Edom também, linguagem de figura, está lá em Isaías 34, verso 4. Os irmãos podem ler todas essas referências na sua casa, que você vai ver que essas linguagens de figura era para passar uma mensagem que o juízo de Deus estava chegando àqueles locais, aquelas regiões, aqueles povos, aqueles reinos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu abrir aqui Isaías 34, verso 4. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Tá vendo aí? Linguagem de figura. Isso reforça o fato de que o que vem a seguir, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, está relacionado à queda de Jerusalém e não a um futuro distante. Em Marcos, Mateus e Lucas, Jesus estava utilizando a mesma linguagem profética do Antigo Testamento para anunciar a destruição de Jerusalém e para introduzir a próxima figura apocalíptica da profecia, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Isso nós lemos aqui em Colossenses, né, que isso já aconteceu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, é uma comparação, né? Assim também, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo às portas. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 26 ao 29, Mateus capítulo 24, verso 30 ao 33, e Lucas capítulo 21, versículo 27 ao 31. Então, acerca da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, a fim de perceber como essa profecia se cumpriu no ano 70 BC, precisamos notar algumas coisas importantes. E vamos ver aqui o que Jesus disse aos seus discípulos em outra ocasião. Seguindo aí, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão... Olha só, meu querido. No texto de Mateus, tanto Mateus como Marcos e Lucas, Jesus, ele disse aos discípulos que alguns deles deveriam ou veriam a vinda do Filho do Homem em seu reinado, antes de morrerem. Antes de morrerem, alguns daqueles discípulos o veriam. Está escrito? Marcos 9:1. Garanto-lhes, olha, Jesus conversando com os discípulos, né? Garanto-lhes que alguns do que aqui estão, na frente de Jesus, conversando ali no particular, ali, numa conversa, Jesus olhou nos olhos deles. Garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Marcos capítulo 9, verso 1, Mateus capítulo 16, verso 28, Lucas capítulo 9, verso 27. Há um indicativo temporal importante que marca exatamente a época da vinda do Filho do Homem, a saber, antes da morte dos discípulos. O que ocorreu ainda no século I, acredita-se que João, o apóstolo que teve a vida mais longeva, né, tenha morrido em meados de 95 DC. Portanto, podemos afirmar que a interpretação de que a vinda do Filho do Homem ocorreu ainda naquela geração tem amparo claríssimos em outros textos dos evangelistas. Ademais, os relatos paralelos de outros evangelhos apontam para a interpretação de que a vinda do Filho do Homem significa a inauguração do reino de Deus, o que acontece com a morte e ressurreição de Jesus. E culmina com a punição de Israel. Lucas capítulo 20, verso 9 ao 18, que é a parábola dos lavradores. Se os irmãos lerem essa parábola dos lavradores, analisando os textos de Marcos, Lucas e Mateus, você vai ver que é um simbolismo, né? É uma parábola, né? Uma parábola, tudo aquilo que aconteceu na trajetória daqueles discípulos, né? E do ministério de Jesus. A linguagem da vida do Filho do Homem surge no profeta Daniel. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens nos céus. Esse vindo com as nuvens é o juízo, tá? É que se você ler literalmente, você vai ficar olhando para a nuvem aí. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Isso aconteceu ou não aconteceu? Já aconteceu. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram, o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, verso 13 ao 14. A parábola da figueira, que nós lemos aí, que Jesus conta, assim como é possível saber que o verão está próximo, quando as folhas e ramos começam a brotar,
Os discípulos deveriam saber que a destruição de Jerusalém era o sinal definitivo de que Jesus voltou em forma de juízo. Então, uma comparação, né? Quando vocês verem as folhas e os ramos, né, brotando, né? Vocês já sabem, é uma comparação que estão fazendo aqui, né? Então, o fim, a volta de Jesus em forma de juízo, o fim da era do templo, ou dos templos, do templo, né? Só havia um templo naquela época, né? Dos sacrifícios e dos judeus haviam acabado. Todos os sinais e acontecimentos descritos anteriormente eram a confirmação da vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do seu reino eterno. E até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.